carcamanos inescrupulosos, mafiosos, incestuosos, eu sei, você já deve ter ouvido falar que os Giovanni não passam desse estereótipo de mafiosos italianos, não é? Mas pense o seguinte, vamos lá, sem spoiler, você já sabe o que vai acontecer. Hoje eu vou falar sobre Augustus Giovanni. Pelo menos vou falar uma parte desse vídeo sobre Augustus Giovanni. E não é segredo para ninguém que Augustus diablerizou Capadócios. Será mesmo? Tá, mas por quê? Porque todo mundo tem coragem de virar para um Tremere e falar: você não tem clã, Tremere não é clã, que linhagem, que tal? Mas por quê? Por que ninguém faz essa mesma piada, pelo menos não com a mesma frequência, com a mesma audácia, com os Giovanni? Já pensou sobre isso? Então hoje eu quero falar com vocês sobre Augustus Giovanni e alguns outros elementos que pode mudar um pouquinho a sua concepção ou do que você acha que sabe tudo sobre a traição e a diablerie do antediluviano Capadócios. Calma, eu não vou colocar a carroça na frente dos bois. A gente não vai falar hoje especificamente sobre a diablerie de Capadócios, mas nós vamos falar de todo o terreno que estava sendo pavimentado, de toda a preparação dos planos, das intrigas e talvez de o desejo de alguém para que Capadócios de fato fosse diablerizado. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, bora pro vídeo! Fala bebês, saudações e boas-vindas ao Fábulas Cotidianas RPG. Eu sou o Pontes e hoje é dia de lore. Vocês gostam de lore, né? Vocês são tudo beat de lore, né? Mas olha, falando de lore, eu não posso continuar esse vídeo sem antes vibrar com sim o retorno de Rô fucking Matusalém nodista Amadeu, que voltou do seu torpor, e devemos agradecer aquela lá, né? A Malcaviana, Tati, voz encantadora Malcavienjo, que conseguiu resgatar, ficou ali nas ideias. Levante-se, Ceia. Eles estão me chamando. Posso sentir claramente o cosmo de todos. E fez ele se levantar de seu torpor. Meu, eu tô mega feliz com o seu retorno, Rô. Inclusive, se vocês não assistiram, vão lá assistir no canal da Tati Malcavienjo e do Fanteká, o Malk Talk, junto com o Rô Amadeu. Vocês já devem ter visto, mas se você tava aí, sei lá, em alguma ilha de Lost perdido, sem internet, vá conferir também a Lore Setita, novo vídeo lá no canal do Rô Amadeu. Rô, que emoção te ver de volta. E olha, eu não sei não, hein? Eu andei ouvindo aí na Rede da Loucura, esse despertar do Rô Amadeu anda causando alguns burburinhos, um chamado na comunidade dos não-vivos aqui do Brasil. E eu não sei, ouvir aí alguns murmúrios que talvez outros anciões e Matusaléns podem retornar em breve. Quem sabe, minha boca é um túmulo. E falando de túmulo, hoje vamos falar sobre Augustus Giovanni e sobre todo esse plano para derrubar Capadócios. Você que chegou agora, saiba que a gente está fazendo uma série. Então esse aqui é o vídeo 3. No vídeo 1, eu e o Rafael R.R. Ferreira falamos sobre o antediluviano Capadócios, porquê da fascinação dele com a morte, as peripécias do antediluviano ali em Erciasdag, o festim dos desvario, ou festim dos tolos, como você preferir chamar. No vídeo 2, eu falei sobre Lázaro, sobre Caiascone e sobre a linhagem das Lamie, o que vai ser agora no verso 5, as Górgonas. Beleza, então vamos falar desse clã principal que está reunindo ali toda essa galera no V5 como agora um rebranding, que é o clã Hecata. E não podemos falar de Hecata sem falar de Augustus
Giovanni. Pra gente chegar no Augustus, eu preciso falar de alguns fatos antes, de alguns detalhes da lore que talvez você não conheça ou deve ter deixado batido ou nunca pensou muito sobre isso. O Rafa PH, o Rafa, inclusive, um beijo, abraço, Rafa, que tá lá sempre no canal do Rodrigo Hagabashi também. Um beijo, abraço, Rodrigo Hagabashi. Na Quarta das Trevas, quando eles estão comentando as lore sheets, geralmente, inclusive com a Tati, aquela lá... She's amazing, she's talented. O Rafa chegou a uma mesma conclusão, pensando, né, sem antes comentar. E aí, quando ele falou, eu falei, cara, eu também acredito nisso. Existe um evento na lore de Mundo das Trevas, que foi um evento cataclísmico que acabou fazendo a separação de mundos, que muito provavelmente foi o dilúvio. No cenário de aparição e esquecimento, é contado que antigamente não havia uma separação do mundo dos vivos, as terras da carne, e o mundo dos mortos, as terras das sombras. Até que algo aconteceu e então uma barreira, uma mortalha, um véu separou esses mundos. Você pode ver isso também na lore de Changeling, quando a gente tem a separação do sonhar e a terra, o mundo físico. Você tem a Umbra dos lobisomens, enfim, você vai encontrar isso permeando o mundo das trevas. E eu com o Rafa, nós acreditamos que muito provavelmente o dilúvio causou tudo isso. Até porque foi um evento cataclísmico que foi ali um castigo, né, de Deus pra tudo isso aí. Tá, pô, você tá enrolando muito, mas por que você tá falando aí de dilúvio? Vamos direto pro Augusto Giovanni. Segura, Lespiriquite, que eu já vou chegar lá. Antes eu preciso voltar mais um pouquinho ainda e falar de Lilith. Lembra que eu falei no vídeo 2 que o Lazarus, ele abraça Lâmia, que era uma Bahari, ela fazia um culto à mãe sombria, a Lilith. A grande maioria das pessoas considera Lilith como a primeira esposa de Adão, que foi rejeitada porque ela não quis se dobrar às vontades de Adão, e aí ela meteu o pé no Adão, vazou dali, aí Deus falou, tá bom, peraí, deixa eu tirar uma costela aqui de você, Adão. Fiz Eva e agora tá tudo certo. Você já ouviu essa história, certo? Acontece que o Capadócios, como eu falei lá no vídeo 1, ele era um sacerdote. Ele era uma espécie de mago da sua época. Um sacerdote um tanto quanto rebelde, tá? E ele mexia muito com espíritos. Muito provavelmente na época de Capadócios não havia a separação dos vivos e dos mortos, até ele ser abraçado. Tá, Pontes, mas aí você falou que a separação dos vivos e dos mortos só aconteceu depois do dilúvio. Capadócio é um antediluviano. Beleza, tô ligado nisso. A gente falou lá que muito provavelmente a alma de Capadócios ela foi dividida. Uma parte da alma de Capadócios ficou com os mortos. Por quê? Muito provavelmente ele acabou abusando, aprisionando um monte de mortos. E aí quando você morre, você vai pro outro lado. E aí eles conseguiram segurar. Então a parte somente da alma de Capadócios volta. Beleza? Segurou? Calma que eu vou chegar no meu raciocínio. E aí o Capadócio estava lendo os textos aqui, e aí ele contou uma informação mega importante, que é... Você já deixou o like nesse canal? Sim, bebê! Poxa, deixa o like, porque você ajuda demais esse canal. Quando você deixa o like, você sinaliza para o YouTube que você curtiu esse conteúdo e que ele pode indicar esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Temos aqui séries de Vampiro e Idade das Trevas, Aparição e Esquecimento, Mago Ascensão, além desses vídeos de lore, vídeos falando sobre livros, então considere se inscrever. Siga a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Seguindo com a lore. Capadócios, estudando sobre a morte, estudando sobre o livro de Nod, que acredita-se foi escrito pelo próprio Caim, chegou a uma conclusão seguinte: Lilith não era a primeira mulher de Adão. Lilith não era uma divindade menor. Lilith era a metade do próprio Deus. É isso que você ouviu. Lilith era uma metade
de um todo, sendo Jeová a luz e Lilith a escuridão. Então, enquanto a maldição de Caim surgiu pela maldição de Jeová, os poderes de Caim surgiram pelo amor de Lilith. Ou seja, Capadócios acreditava que ser um cainita era uma bênção de Deus e que o conhecimento que ele buscava da apoteose, lembra que eu te falei que o Capadócio já estava ficando meio assim, eu preciso me aproximar de Deus, esse negócio aí da Eucaristia, né? Comer minha carne, beber o meu sangue, eu acho que isso aí é literal, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou diablerizar Deus. E Lilith, segundo Capadócio, é quem tinha esse conhecimento. O que nos leva a crer que, talvez, o abraço de Lázaro da lâmina não foi algo do tipo tomado por uma paixão repentina. Já pensou nisso? Tudo estava dentro do plano de Capadócios. Será? Talvez? Se não, sim, o que você acha? Coloca aqui nos comentários. Com tudo isso aqui, falando da separação da mortalha, que separa os vivos e os mortos, com o abraço da lâmina, que era uma Bahari que cultuava Lilith, então nós temos já dentro do guarda-chuva dos Capadócios as Bahari que tinham conhecimento de Lilith. O que faltava? O conhecimento além da mortalha. Então agora nós vamos falar, de fato, dos Giovanni. Mas agora que vai começar o episódio, cara. A história da família Giovanni pode ser rastreada desde a época lá do Império Romano. Existem registros, tábuas, que falam que os Jovianos estavam auxiliando o imperador Marco Aurélio. Inclusive, teve um tempo ali em que o trono ficou meio vago e eles chegaram até conseguir colocar um de seus membros sentando lá no trono do Império Romano. Foi nesses dias que a família acabou se envolvendo também com a necromancia, que na época não era uma coisa do outro mundo. Ai, nossa, eles fazem necromancia. Não, aquilo naquela época era normal, fazia parte do rito dos romanos, inclusive de outras culturas. Inclusive, até hoje existem muitas culturas que fazem o culto, o respeito aos ancestrais. O que os jovianos conseguiram, na realidade, foi de alguma forma, era de fato aprisionar essas aparições, o que acabou dando a eles uma grande vantagem. Porque pensa, se você é um mercador, se você tem, vamos pensar nos dias de hoje, tá? Você abre um negócio e aí você não sabe muito bem como administrar o seu negócio, mas você consegue falar com espíritos. Mais do que isso, você consegue aprisioná-los para fazer o que você quer. E aí você começa a levantar o espírito de um monte de gente foda, um monte de empreendedor foda, e fala, ó, me dá uns conselhos aí. Não, ó, dá uma olhada aqui no meu, que meu concorrente está fazendo. Ah, meu concorrente está fazendo isso? Vou fazer melhor. Ah, me fala aí como que eu posso fazer isso. E foi o que os jovianos, ainda não eram Giovanni, fizeram nessa época. No século V depois de Cristo, os jovianos acabaram se estabelecendo em ilhas no norte da Itália que viriam a ser Veneza futuramente. Foi aí que eles começaram a realmente se organizar, em criar toda uma guilda mercantil ali. Mas tem um ponto que eu ainda não te contei. Os jovianos emprestavam o seu nome do deus Jove, Júpiter, Zeus, se você colocar na mitologia grega. E se você olhar na história, na mitologia de Zeus, fala que Zeus rebelou-se contra seu pai, que estava aprisionando seus filhos dentro do seu ventre, dentro do seu estômago, e ele foi lá e libertou os seus irmãos, e aí começou uma guerra contra o seu pai. Um Deus que aprisiona seus filhos num lugar escuro. Puxa, será que isso tem alguma coisa, alguma ligação a ver com o festim do desvario? Não, deve ser coincidência, imagina.
A família dos Gioviani realmente ganhou prestígio e ascensão foi somente no século VIII. Nessa época rolou o cisma da igreja, o movimento dos iconoclastas e dos iconófilos. Uns acreditavam que você não podia ter imagens de adoração, de santos e coisa mais. E outros falavam que podia sim, estava tudo certo. Quando rolou isso, rolou um cisma da igreja católica. A gente tinha agora a igreja ortodoxa do Oriente, tendo a sua sede em Constantinopla, e a sede da Igreja Católica Romana, a Igreja do Ocidente, com a sede em Roma. Só que aí os Giovianos, por estarem muito perto de Roma, começaram a falar, olha, vai ficar meio complicado pra gente aqui, porque o nosso nome tá ligado a um deus que agora é considerado pagão, deus Jove, Júpiter e tal. Vamos mudar o nome, vamos fazer um rebranding. Então, eles mudaram o seu nome para Giovanni. Os Giovanni não fizeram isso, nossa, vamos fazer isso porque somos muito santos. Não, eles não davam ponto sem nó. Eles se aliaram ao movimento dos iconoclastas e do Papa. Então mudaram seu nome para Giovanni. Então falou, olha, somos perfeitos católicos, estamos aqui, mas porque a igreja detinha o grande poder da época. E com a aliança com o papado, eles conseguiram, então, expandir ainda mais o seu comércio. Pense que muitos concorrentes, por estarem do outro lado da igreja ortodoxa, acabaram se lascando nessa época. Então, os Giovanni fizeram tudo isso pensando, grana, grana, grana! O poder e a riqueza acabaram causando aí alguns excessos, sabe? Quando a galera começa a ganhar uma grana, começa a abusar um pouquinho mais. Foi dessa época também alguns abusos dos Giovanni, se é que você me entende ali, né? Foi em 975 que Augustus Giovanni se torna então o patriarca do clã, da família dos Giovanni. É dito, inclusive, que Augustus, na verdade, teve uma origem um pouco mais humilde, mais simples. Ele chega a relatar para algumas de suas crias, ele veio de uma região que tinha tanta fome, que as pessoas se canibalizavam para poder matar a fome. Isso nos leva, então, a pensar que quando chegaram para ele, ele falou assim, você não quer beber sangue? Tá tudo bem, vim aí de uma região que acontecia coisas muito piores. Com Augustus tendo a sua mente para os negócios e também explorando os segredos arcanos da necromancia, logo os Giovanni chamaram a atenção de alguns capadócios. Esses capadócios saíram correndo lá para o Monte Erciasdag. Tem uma galera aí que mexe com umas paradas aí que a gente não conhece. Tá, Pontes, espera, os capadócios eram o clã da morte. Os caras estudavam a morte, os caras manjavam da morte. O que os Giovanni sabiam mais do que os capadócios? Tá aí, você me pegou. Já sei, vou chamar aqui um verdadeiro necromante que pode nos dar uma aula e falar melhor sobre isso. Espera um pouquinho. Tô aqui na cripta do Rafa. Perguntar um negócio pra ele. Vamos lá. Bagulho pesado. Rafa, qual a diferença de mortes e necromancia? Rafa. O que chamou mais atenção, né, dos capadócios era exatamente isso, era a necromancia, que era totalmente diferente da que os capadócios praticavam, né, porque eles conseguiam contatar espíritos, né, e os capadócios era cadáver, era tipo, negócio cadáver, reanimar cadáver, faz o cadáver dar um espasmo assim pra dar um sustinho, ou levanta o cadáver, como você falou lá atrás, pra poder quebrar a parede, né, de pedreiro ali. Irmãos à obra. Não precisa nem pagar vale pra ele, é só dar sangue que tá tudo certo, que ele continua trabalhando aqui. Mais valia. Geme um pouquinho assim, mas... Fantástico. Cadê a paz? Ninguém vai reclamar, né?
vou falar pra vocês. Cavar covas não é fácil não, viu? Eu não serviria pra ser um Giovanni. Ok, tá. Então, quer dizer, os Giovanni tinham um conhecimento totalmente diferente e muito novo para os capadócios. Tá, mas a alma de Augustus não cheirava bem. E não era exatamente por causa do fedor das sepulturas. Não. Quando Augustus é raptado, em algumas partes diz que ele é raptado, outras partes diz que é feita uma proposta e ele fica ali deliberando e aí fazendo um fiofó doce e até que ele vai de fato a Erciasdag. Mas fato é que ele chega a Erciasdag e Jafé e Constância olham para a alma dele e falam: meu, esse cara é problema, esse cara não me cheira bem. Papai, não vamos fazer isso, pensa direito, vai assinar esse contrato, o cara vai roubar toda a sua aposentadoria, não vai dar certo, não faz esse empréstimo consignado, papai. Não, acho que isso aí é de outra história. Mas o Capadócios estava determinado. Capadócios falou: separa uma parte do meu sangue aí e quando ele chegar, dá para Augustus. E é isso. Ele vai fazer parte do nosso clã sim, porque apesar disso tudo, o conhecimento que eles têm, a contribuição que eles vão dar para o nosso clã vai suprir tudo isso, todas essas desconfianças que vocês têm. Lembra que eu falei que o Capadócios queria alcançar a apoteose? Ele acreditava num ritual chamado a unção. Sai um pouquinho aqui dos Capadócios e vamos pensar em outros clãs. Vamos pensar em Salot, que foi diabelizado pelo Tremer. Vamos pensar também em Tismice, que foi diabelizado pelo Lugoge. Vamos pensar em todos os antediluvianos, Matusaléns, por exemplo, Mitras, que foi diabelizado por Monte Coven. Isso é uma coisa que a Lorde Vampiro à Máscara nos ensina, é que diabelizar antigos é uma roubada, não é? Mas espera aí, tem um cara que diabelizou um outro cara e que se deu super bem, Anatoly. Sim, porque Anatoly diablerizou Octavius. E se você não manja muito bem dessa história, vai ver um vídeo muito foda do Marajá que tá aqui no YouTube falando sobre o Anatoly. Tá, mas qual que é a diferença de Anatoly pro Tremer, pro Lugoge e pro Monte Coven? Humanidade. Talvez o caminho para uma... Os gatos devem estar sentindo algum espírito aqui. Talvez o caminho para uma diablerie bem-sucedida seja a Golconda, seja a humanidade. Logo, se uma alma como a de Augustus for tão perversa, tão devassa e tão má, muito provavelmente uma possível tentativa de diablerie seria malfadada. É de se pensar, não? Então, será que Capadócios já não sabia desde o início? Eu acho que sim. Bom, o Jafé ele já era mais cauteloso, ele não queria ficar dando ponto sem nó não. Ele falou para Capadócio: olha, vamos observar esses caras, vamos fazer que nem os Tismice. Os Tismice criam aí os reverantes e tal, não sai abraçando a torta direita, papai. Mas Capadócio falou: vai abraçar o Augusto. Isso é uma ordem, Trapizomba, você ouviu? Mas Jafé tinha um plano. O abraço de Augusto foi feito da seguinte forma: ele foi drenado por dois outros capadócios, umas crias, neófitos que estavam lá, e então um recipiente que continha o sangue, o vitedo antediluviano, foi derramado sobre ele, lhe dando então o poder do abraço. Porém, Jafé, antes de entregar o sangue do antediluviano para Augustus absorvê-lo, para que ele bebesse, proferiu as seguintes palavras: seja sempre julgado por este sangue, pela vontade de Deus, aquele que dele se alimentar. Que esta dádiva seja atingida com as ações de quem a bebe. Que se alimente com a sua alma a cada vez que se alimenta. Entregue-lhe esta praga, assim como o fundador nos entrega este estigma. Mas o que essas palavras exatamente queriam dizer? Vamos lembrar os defeitos de clã, as maldições de clã. Os capadócios não podiam gastar sangue para ruborizar. Eles eram literalmente cadáveres ambulantes. Eles tinham realmente a aparência de mortos-vivos, de cadáver que saía caminhando por aí.
Na lore dos Giovanni, se a gente for ler o Clan Book, a gente vai saber que mais pra frente a maldição do beijo doloroso, horrendo dos Giovanni vai vir por um outro fato. Você já deve saber o que é. Mas será que a maldição de Jafé corrobore para esse defeito de clã? E vale destacar também que Jafé e Constância eram ligeiros e eles separaram uma boa porção do próprio sangue de Augustus e deixaram fechados em um cântaro, fechado com cera de abelha e uns paranauê ali, e ninguém sabe onde este cântaro, este vaso, este jarro com sangue de Augustus está. E isso, bebê, vai ter consequências muito mais lá pra frente. Mas fato é que agora Augustus Giovanni fazia parte do clã dos Capadócios. E ele começou a abraçar à torta direita os membros do seu clã. Tremble then in the presence of the Necromancer! Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Até que Jafé falou, olha, se eu fosse você, eu não saía abraçando qualquer um aí não, viu? Teve um evento aí chamado de Vestindo os Tolos, não deu muito certo não. E aí, dizem que a partir daí, o número dos Giovanni que começaram a ser abraçados começou a diminuir. Só que, lógico, Augustus não foi abraçado, ele não aceitou esse abraço por acaso. Os Giovanni tinham uma visão de mundo muito diferente dos Capadócios. Eles não consideravam mortais, cainitas e aparições como entidades separadas, mas como passos para uma escala até a apoteose. Augustus, ao aceitar o abraço de Capadócios, não estava fazendo aquilo porque ele foi coagido, porque ele falou assim, bom, talvez seja uma boa. Foi de caso pensado. Augustus já tinha recebido algumas propostas dos La Sombra e de outros clãs, só que nenhuma chegava nem perto como o abraço de um antediluviano. Talvez no máximo ofereceram ali como ele ser um carniçal, como ele ser, sei lá, talvez um neófito de 10ª geração, ao se tornar Matusalém de 4ª geração, Augustus tinha ali agora pavimentado o seu plano. Futuramente, ele colocaria a sua cria, o seu próprio filho, Claudius Giovanni, para formar uma grande conspiração para derrubar Jafé Capadócios e também derrubar o próprio antediluviano. Mas aí você vai falar, pô, esses Giovanni são muito sacana, né? Esses Giovanni fizeram tudo de caso pensado. Mas se eu te disser que um outro clã sabia desse plano todinho e não fez absolutamente nada, eu te dou uma chance. Foram os Bruhá? 2. Foram os Tremer? 3. Foram os Malkavianos? 4. Foram os Ventru. Sim, bebê, os Ventru sabiam dos planos dos Giovanni para derrubar Jafé Capadócios. Não, aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele, mata esse danado! Ok, talvez eles não soubessem que Augustus queria derrubar o próprio antediluviano, mas eles sabiam dos planos, das ambições dos Giovanni. Só que o que acontece é o seguinte, os Capadócios serviam muito de conselheiros, ajudavam os Ventru em seus empreendimentos. E os Capadócios viam nos Ventru, nessa desejo deles pela ordem de manter tudo nos trinques ali, como algo bom. E assim também com os Ventru, olhavam para os Capadócios e acreditavam que eles podiam lhes ser muito úteis. Esses clãs que ficam gostando de arte, de loucura e rebelião pra cá, não, vamos nos alinhar a essa galera aqui, eles são meio estranhos, gostam de estudar, mas eles são ordeiros. Só que os Capadócios começam a ficar cada vez mais perdidos em seus estudos esotéricos, essa busca pela morte, essa busca pela apoteose de Capadócios. E os Ventru começam a ficar meio pistola, começam a ficar meio de saco cheio com os Capadócios. E eles vendo
a ambição dos Giovanni, um plano começa a se formar. Lady Jadwiga, uma das Ventrue, chega pro conselho dos Ventrue e fala: olha, tô vendo esse movimento aí. E se eu apoiar o Claudius para derrubar o Jafé Capadócios? E aí vão colocar o Augustus. E aí Augustus, que é uma mente comercial, é um cara mais empreendedor, vai começar a pôr esse clã na linha. Vai tirar essa galera que fica aí olhando para a lua, para as estrelas, procurando mistérios da morte, e vai fazer essa galera trabalhar. E aí o conselho dos Ventrue fala assim: pode fazer, vai lá. E foi o que Jadwiga fez. Se aproximou de Claudius Giovanni, não falou nada de que isso já era mancomunado com a cúpula do clã dos Ventrue, e falou: Jafé, né? Pô, meio avoado essa galera e tal. Não sei, né? Talvez o clã Capadócio tá precisando de um novo CEO, né? Pode ser o seu pai. Se quiser, eu te ajudo. E Claudius falou: demorou, agora. Só que Claudius não contou pra Lady Jadwiga o seu verdadeiro plano. O verdadeiro plano do seu pai, que era derrubar Jafé e derrubar o próprio antediluviano. Só que o clã dos Ventrue falaram assim: tá, esse plano tá bom, a gente precisa de um outro. E aí o que eles fizeram? Colocaram Hardestad na história, sim, um dos fundadores da Camarilla, e falaram: ó, Hardestad, seguinte, a Lady Jadwiga tá lá e ela tá ajudando o Claudius Giovanni a derrubar o Jafé Capadócio. Só que a gente precisa fundar essa Camarilla, a gente precisa também colocar esses Capadócios na linha, então faz o seguinte, fica na moita, fica de butuca, e aí chega bem na hora ali que eles forem atacar o Jafé Capadócio, acaba com a Lady Jadwiga, pode acabar com ela, tamo nem aí. E aí expõe pro Capadócio, falou: ó, eu matei uma membra aqui do meu próprio clã para defender o seu filho, porque vocês ficam aí avoados. Então fiquem na linha, venham para cá, vamos ajudar a gente nos nossos empreendimentos. Os Ventrue estavam fazendo parte de todo esse plano que acabaria então na diablerie de Jafé Capadócios e do próprio antediluviano. Eles sabiam e não fizeram nada. Quiseram manipular tudo ali para que falasse assim: não, a gente tá ganhando. No final, o Capadócio vai vir aqui, ó, se arrastando, comendo a nossa mão, agradecendo eternamente por a gente ter salvo ele. E isso, como diz o Rô Amadeu, vai dar uma merda federal, bebê. Mas essa é uma outra história que a gente vai desenvolver ainda muito mais lá pra frente, bebê. Porque sim, a gente tem muito terreno ainda pra cobrir. Precisamos falar de Nagaraja, de Samedi, precisamos falar de toda uma outra galera que vai compor o clã do Zekata no V5. E no próximo vídeo vamos falar melhor aí dessa diablerie que será que aconteceu de Capadócios e Jafé. E se você tá curtindo essa lore, eu vou aqui te dar a sugestão: assista a nossa série Giovanni Chronicles, que vai contar de todo esse rolê aí. E se você curte também esse assunto de fantasmas e aparições, essa conexão com o mundo das sombras, eu vou também indicar essa série que é o meu xodozinho, Mar do Esquecimento, que é a nossa série de aparição e esquecimento aqui no canal. Por hoje é só. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo, um abraço.